Olá, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus. E deixa eu aproveitar esse momento para falar um pouquinho com você daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Meus irmãos, a igreja tem que estar em alerta, vigiando o tempo todo e clamando ao Espírito Santo de Deus o discernimento em relação à palavra de Deus que está sendo ministrada nas igrejas, para os nossos ouvidos, para o nosso coração. Lembre-se que a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então hoje a gente vê que existem por aí diversas religiões, diversos segmentos, diversas doutrinas, e todos eles dizem que todos os caminhos levam na venda, que todos os caminhos chegam a Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que isso não é verdade. Que na verdade isso é um engano de Satanás aos nossos corações, para que nós pensemos que tudo a gente pode fazer. Para você ter uma ideia, existem igrejas por aí que estão pregando células, reuniões, que pregam que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, foi para que todo o nosso pecado fosse apagado lá na cruz. Ou seja, então hoje o que eu fizer não é mais pecado. Você entende? Você consegue compreender o peso disso? Como se o pecado tivesse deixado de existir lá na cruz, junto com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Quando na verdade, meu irmão, o que aconteceu com a crucificação, me desculpe, do nosso Mestre Jesus, é que a consequência dos nossos atos, dos nossos pecados, ou seja, a morte, a segunda morte, essa é a consequência, ela foi abolida, ela foi apagada. Não que a gente deixe de pecar, que a gente não continue mais pecando e que nada mais seja pecado. Ora, mentir é pecado, roubar é pecado, julgar os outros é pecado, professar uma falsa fé, uma falsa religião, é pecado. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 13, a partir do versículo 9. Lá diz o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Então aqui está dizendo, meu irmão, aqui está dizendo que nós não devemos nos deixar levar em redor por várias doutrinas estranhas, por ensinamentos satânicos, diabólicos. Você consegue entender? Que nos faz acreditar que tudo é permitido e que nada mais é pecado, que o pecado já não existe mais. Estas são falsas doutrinas, são falsas religiões, são falsos religiosos, que na verdade não trabalham para Deus, mas que são usados pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, para nos desviar do caminho da salvação, do caminho do arrependimento. Aliás, por falar em religião, muito se discute por aí a questão da religião. Qual religião é a verdadeira? Qual religião a gente deve seguir? Em qual igreja a gente deve ir? Deixa eu falar uma coisa para você. No livro de Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 27, diz que a religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha, para com Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Veja bem, guardar-se da corrupção do mundo, ficar longe de doutrinas vãs, de ensinamentos estranhos, sabe? Ensinamentos mitológicos, ensinamentos sobre ocultismo e sobre tantas outras coisas. Fica longe desse tipo de abominação, não se contaminar, não é? E fazer o bem, dar uma esmola, ajudar um órfão, uma viúva, um mendigo, à medida que você possa fazer isso. Então, se há algo em que nós devemos realmente ser religiosos, tem que ser em amar a Deus acima de todas as coisas,
ter Ele como primazia, me perdoe, primazia, e fazer o bem às pessoas. Se nós temos que ser religiosos em alguma coisa, é em amar o nosso semelhante, como Jesus nos amou, e fazer o bem para todas as pessoas na medida daquilo que nós possamos fazer. Então, cuidado, meu irmão, cuidado com o que andam dizendo por aí, que local tal, que pessoa tal, que fulano de tal, não é? Pode tudo, fala em nome de Jesus, fala em nome de Deus. Ora, a Bíblia mesmo nos ensina que até mesmo os demônios são capazes de assumir formas de anjo para nos enganar e para nos desviar do caminho da salvação. Então vigia onde você está colocando as plantas dos seus pés. Não entre em qualquer lugar. Não se alimente de qualquer coisa. Fique longe das heresias, viu? Fique longe das doutrinas, né? Onde se vendem o reino dos céus. O reino dos céus não precisa ser vendido. Ele não foi feito para ser vendido. Ele foi feito para ser conquistado, e conquistado à força. Nós continuamos pecando, sim. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das nossas iniquidades e mostrar com tudo isso frutos desse arrependimento. Então, eu sou religioso? Jamais. Você deve ser religioso? Não. Você quer ser religioso? Você quer ser religiosa? Seja religioso, seja religiosa em amar a Deus, em ouvir a palavra, em praticar o Evangelho, praticar a palavra de Deus, em amar o seu semelhante, como Jesus nos amou, e em fazer o bem sempre que você puder. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até mais.